Olá, muito boa tarde a você. Gasolina a R$ 2,14. Parece um sonho, mas é realidade hoje em pelo menos 3 postos do DF. A generosa promoção faz parte das comemorações do Dia da Liberdade de Impostos, uma forma de chamar a atenção para a alta carga tributária do nosso país. Animados com a economia, os motoristas fazem filas quilométricas desde a madrugada. Olha só. Gilberto mora na Granja do Torto. Chegou à Asa Norte às 5 horas da manhã. Pensou que seria o primeiro da fila. Mero engano. Já fui o 58º aproximadamente. Gasolina a R$ 2,14. Com um preço atrativo desses, a fila chegou a quase 3 quilômetros, ainda que o limite de abastecimento seja 20 litros por carro. Os motoristas dizem que a espera vale a pena, não apenas pela economia, mas pela conscientização de que pagamos impostos excessivamente. Vale pela conscientização, vale pela minha economia, nem que seja uma vez ou outra. Esta é a 9ª edição do Dia Sem Impostos, realizada em várias capitais brasileiras. O presidente da CDL Jovem, que promove a ação, avalia que o objetivo de conscientizar a população de que pagamos caro pelos impostos está sendo alcançado. Para você ter uma ideia, 40% do rendimento médio do brasileiro hoje vão apenas para pagamentos de impostos. São mais de 153 dias apenas para pagar seus impostos. Este ano, 3 postos da rede ofereceram ao todo 45 mil litros de gasolina. Para representar a quantidade das tarifas brasileiras, houve uma soltura de balões. Cada um representou um dos impostos que pagamos. Por aqui, pelo menos por hoje, o IPI, ICMS e IPTU foram todos para o espaço. Nessas horas que a gente vê como a gente paga imposto, Paulo Gilberto. Exatamente, são cerca de 40%. Aquilo ali, quando você vai colocar o carro na bomba, a gasolina do combustível, abastecer seu carro, 40% vai para o governo. E para quê? Para pagar salário de marajás, pagar privilégios, dinheiro que vai para a corrupção, dinheiro que ajuda muita gente a promover o seu próprio enriquecimento ilícito. É para isso que serve, que tem servido no Brasil, os impostos. Muito pouco mesmo, retorna em benefícios para a sociedade. Quero aqui fazer uma saudação a esses bravos rapazes aí do CDL Jovem, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, que faz essa denúncia pública, talvez uma das mais importantes, dos mais importantes gestos de conscientização da excessiva carga tributária que pagamos sem retorno, que é feita no Brasil e aqui em Brasília. Tá de parabéns à CDL Jovem. E vamos à lista de mais um dia do racionamento mais longo da história do DF. Estão sem água Taguatinga Sul, Arniqueiras, Riacho Fundo 1, Guará, Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro Novo, setor de indústrias gráficas e parte da esplanada dos ministérios. Os condomínios do Jardim Botânico também são afetados pelo corte. E não tem água, mas tem aumento. A conta está 3,1% mais cara a partir de hoje. A tarifa de contingência da CAESB foi suspensa, mas a DASA autorizou o reajuste. Graça é dona de um pet shop na Asa Sul. Como aqui os animais estão sempre tomando banho, recebendo aquele cuidado especial, o gasto com água é grande. O valor da última conta foi de R$ 1.000 e a tarifa de contingência também estava na fatura. E olha que houve economia em comparação com os últimos meses. Tudo por causa de algumas mudanças na rotina da loja. Nós trocamos os chuveiros lá no Banhosa, né, que são 5 chuveiros. Nós colocamos ducha, então economizou bastante. A loja a gente lavava tipo 2 vezes por semana, a gente está lavando uma vez. E é bom que a Graça e todos os outros brasilienses continuem economizando. A partir do dia 1º de junho, a conta de água vai ficar mais cara. Isso porque a DASA acabou com a taxa de contingência, mas autorizou um aumento de 3,1%. O ajuste poderia ser ainda maior, já que a CAESB queria que o aumento fosse de 5%. O percentual ele é baseado numa fórmula paramétrica prevista no contrato. Essa fórmula nada mais é do que uma cesta de indicadores inflacionários. E além dessa cesta de indicadores inflacionários, a CAESB também propôs que fossem considerados alguns componentes financeiros. E depois de uma avaliação da DASA, esses componentes não foram considerados.
O fim da cobrança da tarifa de contingência também será a partir de 1º de junho. O objetivo da taxa era incentivar a população a consumir menos água e cobrir os custos adicionais decorrentes da crise no abastecimento do Distrito Federal. O valor que foi arrecadado com a tarifa de contingência já foi suficiente para cobrir os custos operacionais extras decorrentes da crise hídrica. A CAESB arrecadou até abril 42 milhões de reais com a cobrança da tarifa. A DASA vai fazer o acompanhamento da situação dos reservatórios durante o período de seca. Se o cenário não for bom e o brasiliense não economizar, não está descartada a volta da taxa de contingência. Enquanto isso, a Graça vai continuar tentando gastar menos água, para não ser pega de surpresa. Não está chovendo como deveria chover, então, de qualquer forma, independente disso, nós temos que ter a consciência de economizar água. Apesar do fim da taxa de contingência, não tem como esquecer, porque foram 42 milhões de reais. Exatamente. Olha, você vê aí a dificuldade que o burocrata da DASA tem para explicar esse absurdo, né? Dizer que esses 42 milhões já foram gastos em despesas operacionais decorrentes do racionamento. Ora, 42 milhões para abrir e fechar a torneira, foi nisso que a CAESB gastou essa criminosa taxa de contingência que foi imposta aos cidadãos de Brasília. E é preciso lembrar também que a DASA não deixou de cobrar ou acabou com a taxa essa tarifa de contingência. Ela foi obrigada a fazer isso por decisão da Justiça, que decidiu, portanto, em sua sentença, que a cobrança era absolutamente injusta. Mas eles só pensam em dinheiro. É por isso que acabou a taxa de contingência, mas aí aumenta a conta no fim do mês. É escandaloso o que se faz. E o pior, tanto a DASA, além da incompetência da qual já está comprovado de que é o mal que atinge tanto a DASA quanto a CAESB, eles já estão correndo o risco de passar a ser acusados de estelionato. Eles estão cobrando caro, agora vai ser 3,1% mais caro por um produto que eles não entregam. Quem vende e não entrega é acusado de estelionato. E o Produto Interno Bruto registrou alta de 1% no primeiro trimestre deste ano, isso em comparação ao último trimestre do ano passado. Resultado positivo é o primeiro em 8 trimestres consecutivos de retração da economia. A tímida melhora foi puxada pelo setor agropecuário, que sozinho foi responsável por uma alta de 13,4%. Os dados são do IBGE e foram divulgados nesta manhã. E 2 instituições deram passos importantes para acabar com o foro privilegiado por prerrogativa, o foro por prerrogativa de função. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação em que figura como réu um ex-prefeito de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O caso deve ensejar a restrição do privilégio apenas a crimes no exercício do mandato. No Senado, o plenário aprovou em segunda votação o fim do foro privilegiado. O presidente Temer pediu, mas Fachin negou, apesar de não ter data ainda, o depoimento do presidente da República à Polícia Federal, que está mantido. O ministro relator da Lava Jato no Supremo disse, no entanto, que Temer não é obrigado a responder às perguntas sobre a conversa com Joesley, que levou o país a mais uma crise política. E o dia de ontem foi marcado ainda pela posse do ministro da Justiça, Torquato Jardim, que já chega em meio a polêmicas. Os detalhes chegando com a Renata Dourado, que vai fazer um resumo para a gente. Boa tarde, Renata. Olá, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio. Uma ótima tarde para todos que estão acompanhando o Band Cidade Primeira Edição. A grande pergunta que o novo ministro da Justiça está tendo que responder nesses últimos dias é se ele vai ou não manter o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, no cargo, que está no cargo, por sinal, desde 2011. E por que esse grande questionamento? Porque a Polícia Federal ela é ligada, vinculada ao Ministério da Justiça. No entanto, ela tem a liberdade de fazer as ações, de fazer as operações, investigações, que é exatamente o que a gente vem vendo nos últimos anos, não só com relação à Lava Jato, mas com várias outras operações também. Então, ela tem essa liberdade. Não por acaso já fez operações, já cumpriu mandados também. Obviamente, são mandados judiciais, mas por trás também tem a Polícia Federal com o seu trabalho. Com relação a deputados, senadores, a integrantes, ministros, integrantes do governo. Então, essa liberdade da Polícia Federal é muito importante até pela sobrevida
da Lava Jato e de várias outras operações. Por isso esse grande questionamento. O que o ministro falou ontem? Olha, esse não é o momento de eu falar sobre isso. Daqui a 2, 3 meses, quando eu tiver um olhar mais geral dessa situação, aí sim eu vou poder responder. Então, deixando no mínimo a dúvida que incomoda, né, a sociedade e também os próprios delegados da Polícia Federal que já se manifestaram, entregaram uma carta dizendo aí desse incômodo, dessa preocupação com relação a essas mudanças. Então, ele falou exatamente isso, né, que vai ter um tempo maior, quer um tempo maior para poder analisar. Inclusive, disse que amanhã, por sinal, ele e o próprio Leandro Daello vão viajar, participar de uma cerimônia aí lá em Porto Alegre. Então, segundo ele, vão ser 4 horas entre a ida e a vinda para conversar mais com o diretor-geral da Polícia Federal e, segundo ele, aprender um pouco mais com ele. Mas separamos um trecho dessa coletiva de ontem do ministro da Justiça. Vamos ver. Adotarei o mesmo cuidado, a mesma serenidade que adotei no Ministério da Transparência. A Lava Jato era uma oportunidade única de se conceber no Brasil uma nova ética pública. A Lava Jato é um programa de Estado, não é mais coisa de governo. Este é o grande desafio do Estado, qualquer Estado, qual seja o de construir, mediante diálogo com a sociedade civil, um mecanismo de união nacional, união social. Está aí, diálogo, a palavra que o ministro usou muito ontem, Cláudio Humberto. Olha, o ministro foi muito bem na sua entrevista coletiva, ele disse a coisa mais importante, para calar a boca dessas pessoas que ficam procurando cabelo em ovo, que, afinal de contas, a Lava Jato é um programa de Estado, nem sequer pertence ao governo, ninguém está maluco de tentar obstruir a investigação, nem muito menos de tentar dificultar o combate, o combate à corrupção, que é algo que é desejo de todos os homens de bem, homens e mulheres de bem deste país. Portanto, a escolha do presidente Michel Temer para o novo Ministério da Justiça foi tão boa que fica essa tentativa de desqualificar um ministro que é conhecido exatamente por sua qualificação e conhecido pela ligação que tem, pelo respeito que inspira, inclusive junto a ministros dos tribunais superiores. E isso certamente incomoda muita gente. Mas o ministro talvez é um daqueles casos clássicos de homem certo no lugar certo. Talvez não tenha sido para ele a hora certa, mas para o governo, com toda certeza, o foi. E a seguir, depois de Agnello, Arruda e Filipelli são soltos e já estão em casa. O Band Cidade volta em instantes.